Os briófitos são plantas. Plantas significa que são seres autotróficos, quer dizer que conseguem fazer o seu próprio alimento utilizando elementos minerais e gases, como o dióxido de carbono. A partir destes elementos minerais, dióxido de carbono e da água, é possível sintetizar açúcares e produzir oxigênio. Embora tendamos a associar as plantas à produção de oxigênio, a coisa mais interessante em termos da vida é a produção de açúcar, porque esta está na base da alimentação dos outros seres vivos, quer sejam heterotróficos como os animais, que sejam heterotróficos como os animais. As plantas são de vários tamanhos. Dentre as plantas mais primitivas e mais pequenas estão então os briófitos. Por que é que elas se separam das outras plantas? Separam-se porque não têm tecidos vasculares, quer dizer que não conduzem a água internamente em células especializadas de xilema e de floema. A maior parte da água que estas plantas introduzem dentro do seu organismo é absorvida por capilaridade. Os briófitos dividem-se em 3 grupos e há pessoas que os consideram divididos em 3 divisões, portanto uma separação bastante elevada ao nível taxonómico. Estes 3 grupos são os musgos, que são os mais conhecidos, as hepáticas e os antocerotas, que é o grupo menor. A proporção de musgos, hepáticas e antocerotas é desequilibrada, ou seja, existem muito mais musgos, pensa-se alguma coisa perto dos 14.000 espécies no mundo, depois hepáticas, cerca de 8.000 espécies e antocerotas, cerca de 100 espécies. Nos Açores existem mais de 400 espécies de briófitos, dos quais 282 são musgos e cerca de 150 são hepáticas. Antocerotas foram identificadas 5 espécies e subespécies. As diferenças principais entre os musgos e as hepáticas têm a ver com a sua organização morfológica. Enquanto os musgos têm simetria radiada, por exemplo, têm um eixo e os filídeos crescem como se fossem em simetria radiada, de maneira que se assemelham aos aros de uma bicicleta, as hepáticas têm simetria bilateral. Ou seja, têm um eixo de simetria e de um e outro lado desse eixo existem 2 filídeos. Os antocerotas têm um gametófito semelhante a um talo e, muito curiosamente para o reino vegetal, só têm um cloroplasto em cada célula. Mas a principal diferença que separa os antocerotas das hepáticas e dos musgos é o seu esporófito, ou seja, o local onde formam os esporos. Enquanto nas hepáticas e nos musgos o esporófito é de crescimento determinado, quer dizer, ele cresce até uma determinada altura e só quando acaba o crescimento é que amadurecem os esporos, o crescimento dos antocerotas é indeterminado, quer dizer que ele tem uma célula meristemática na sua base que se vai dividindo consecutivamente, dando origem a esporos. À medida que os esporos estão maduros, vão sendo libertados. E assim que esses mais velhos estão libertados, há outros mais jovens a serem formados na base da cápsula dos antocerotas. Tanto os musgos, como as hepáticas, como os antocerotas são muito importantes nos habitats onde ocorrem. Por um lado, são relativamente sensíveis à poluição atmosférica, portanto é muito difícil observá-los em cidades muito poluídas ou em ambientes muito poluídos. Por outro lado, têm uma grande capacidade de recolher água. Quem absorve água, absorve sais minerais, de maneira que impedem que esses sais minerais e essa água se percam para o solo. Por outro lado, muitos briófitos são utilizados em testes de pureza atmosférica ou de águas correntes,
porque permanecem durante todo o ano, ao contrário das plantas vasculares, que muitas vezes só estão presentes durante uma época. Pensemos, por exemplo, nas violetas, ou pensemos, por exemplo, nas folhas das árvores caducas, que podem estar ou não presentes à superfície, podem estar ou não visíveis numa determinada época no ano. Os briófitos, quando existem num local, estão sempre presentes e estão sempre a fotossintetizar. Por isso, eles são bons indicadores para a qualidade ambiental.